E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos analisar mais uma vitória do Vasco no Campeonato Brasileiro, a terceira vitória consecutiva, o quarto jogo seguido sem perder do Gigante da Colina. Cara, o Vasco agora aparece já na parte de cima da tabela. Foi o que eu falei pra vocês, o Vasco ganha naquele jogo do Internacional no último final de semana, colocou o Vasco em uma situação onde ele para apenas de olhar somente para o rebaixamento. O Vasco passa a poder olhar e sonhar em terminar o campeonato na parte de cima da tabela, coisa que não acontece há muito tempo. E assim, eu nem me lembro qual foi a última vez que o Vasco fez 3 vitórias consecutivas e tem possibilidade de fazer a quarta vitória consecutiva, porque pega um Atlético Goianiense, um time na parte de baixo da tabela, e o Vasco tem sim condições de vencer também. O Vasco hoje jogou contra o Corinthians como está jogando todos os jogos, com o time se entregando 110%. Um time organizado taticamente, que compete com todas as equipes hoje do futebol brasileiro, que faz jogos competitivos. Tudo bem que o time do Corinthians está na zona de rebaixamento, vive um péssimo momento, mas a gente tem que entender que o Vasco vinha de 14 anos sem vencer o Corinthians. Assim, em São Januário, lá em Itaquera, em qualquer local que fosse. E por mais que o time do Corinthians esteja na parte de baixo da tabela, tem alguns jogadores também que tem qualidade no time do Corinthians. Tem alguns jogadores que são bem ruins, mas tem alguns jogadores que também têm qualidade no time do Corinthians e precisam ser bem marcados. E o Vasco hoje fez um primeiro tempo onde conseguiu não sofrer perigo. O Corinthians não levou perigo ao gol do Vasco. O Vasco também não conseguiu ser tão perigoso ao gol do Corinthians. Foi um primeiro tempo de muita competição. Um time do Vasco que hoje o Rafael Paiva fez a escolha de colocar o Praxedes de titular ao invés de colocar o JP. Ele coloca o Praxedes para tentar trazer um pouco mais de experiência e um pouco mais também de pegada de marcação para o Vasco na saída de bola do Corinthians. Então ele faz a escolha por entrar com o meio de campo formado por Matheus Carvalho, Hugo Moura, que retornava de suspensão, e com o Praxedes. Mas o Praxedes marcava na mesma linha do Verratti lá na frente. Mas ele também voltava para fazer alguns encaixes defensivos quando o Corinthians conseguia romper a primeira marcação do Vasco. Mas o Praxedes fez um jogo ok, não comprometeu. Não foi um jogo brilhante, mas foi um jogo onde ele conseguiu descolar alguns bons passes. Tá evoluindo, né, cara? A gente tem que se lembrar que o Praxedes era um jogador completamente sem confiança e que o Rafael Paiva vem tentando recuperar o Praxedes jogo após jogo. O Praxedes não é nenhum jogador horroroso como se pintou no Vasco. Não é craque, longe disso, mas o Praxedes era um bom jogador. E quando chegou ao Vasco, ele estava jogando bem. Ele pode recuperar aquele futebol. Hoje não, foi na função diferente. Provavelmente ele não fará de novo essa função, ainda mais o Vasco quando tiver o Paê, quando tiver o Coutinho. O Praxedes vai mais para sua função, que é volante. Hoje ele jogou como fosse um meia. E o Vasco brigando, lutando muito no primeiro tempo. Paulo Henrique fazendo um jogo muito bom contra o Wesley, que é um jogador extremamente perigoso do time do Corinthians. E o Paulo Henrique fez um ótimo jogo hoje na parte defensiva, na parte ofensiva. O Paulo Henrique, eu venho falando pra vocês, é um jogador que vem crescendo de produção. Vocês lembram daquele Paulo Henrique que a gente elogiava tanto na reta final da última temporada? Aquele Paulo Henrique vem voltando a aparecer no time do Vasco. E é importante, o Paulo Henrique ele tem muita força física, ele tem muita velocidade, ele pode agregar ao time do Vasco. Tomara que ele continue nessa tomada. O Maicon hoje fez um jogo seguro na zaga. O Léo fez um jogo também seguro hoje na zaga. O Lucas Piton fez um ótimo jogo também. Os laterais do Vasco jogaram muito bem. O Lucas Piton fez o gol, né? Que abriu ali o placar pro time do Vasco. E fora esse Piton, eu gosto dele, que ele é um jogador que tem coragem, que tem culhão. Ele ultrapassa mesmo pro campo de ataque, depois volta para fazer recomposição, mas o Piton, ele tem esse DNA ofensivo e eu gosto disso, e fazendo a lei do ex acontecer contra um time onde ele era muito criticado no Corinthians, e hoje ele faz um gol contra o Corinthians. Então é importante. Primeiro tempo muito brigado, muito truncado, mas assim, no segundo tempo eu senti o time do Vasco com a energia diferente. O vestiário do Vasco com certeza foi muito forte para o time. Foi muito determinante pro Vasco conseguir essa vitória. Eu tenho certeza que teve uma cobrança extrema pro Vasco. Cara, temos que vencer dentro de casa. E o Vasco se correu muito no primeiro tempo. Se Matheus Carvalho, por exemplo, e o Hugo Moura fizeram um grande jogo no primeiro tempo, no segundo tempo esses caras voltaram com sangue nos olhos maior ainda. O Vasco voltou lutando por toda a bola, não tinha bola perdida. O Adson correndo, se entregando o jogo todo. Hoje pode não ter sido o jogo mais brilhante tecnicamente do Adson, mas ele é um jogador que, cara, ele se entrega em campo, ele termina o jogo esgotado, porque ele corre o tempo todo para recompor, para atacar, puxar contra-ataque. O Adson tem uns 3 pulmões, cara. O David fez um jogo hoje pra mim ruim tecnicamente, errou bastante tecnicamente, tava errando passe, não tava conseguindo dar seguimento às jogadas, mas também correu, se entregou. Mais um jogo também de muita entrega do Verratti. E o Vasco volta pro segundo tempo com esse espírito diferente. Isso faz total diferença.
o Vasco com um pouco mais de liberdade. Eu senti que o Corinthians deu uma baixada no seu bloco de marcação no segundo tempo. Também tem a imposição do time do Vasco. Uma bola do Hugo Moura, que estava trabalhando com um pouco mais de liberdade. O Hugo Moura consegue descolar uma bola assim, sensacional pro Lucas Piton. E aí, obviamente, o que faz o Corinthians? Deixa o Lucas Piton com um chute aberto e tenta marcar o cruzamento no Verratti. O Piton surpreende fazendo um golaço. Golaço do Piton, fazendo a lei do ex acontecer. E depois que o Vasco faz o gol, se o Vasco já tava correndo, se desdobrando, quando tava 0 a 0, cara, quando o Vasco faz o gol, o time entra no espírito assim, cara, não vamos levar o empate. O Vasco corre muito, cara, se entrega muito. Dá pra ver a diferença de intensidade que os jogadores do Vasco iam pra bola para a intensidade que os jogadores do Corinthians iam pra bola. Não é que o Corinthians não tava se entregando, tava, mas o Vasco tava mais ainda, cara. Dedicado e sabendo, dentro de casa é inegociável deixar de fazer 3 pontos. O Vasco tem que vencer. E aí o Matheus Carvalho marcando muito, com a bola nos pés fazendo um grande jogo. O Hugo Moura marcando muito, preenchendo espaço mais uma vez. Você pode ver, cara, todo jogo os volantes do Vasco, praticamente todos os jogos, são substituídos, porque os caras saem extenuados de campo, que eles deixam tudo dentro de campo. Sabe? O Vasco fez um segundo tempo bom, cara. Soube se defender sem correr grandes riscos. O único grande risco assim que o Vasco talvez correu no jogo todo hoje foi a cobrança de falta do Igor Coronado. Mas aí cobrança de falta, bola parada, não é de uma chance criada que vai romper na zaga. E o Vasco também soube fazer faltas táticas para parar algumas jogadas do Corinthians. Às vezes você troca por um cartão amarelo, mas você faz a falta que não deixa o time adversário progredir. E um Corinthians pobre tecnicamente para criar, muito sobrecarregado o Igor Coronado, que era o único jogador diferente. O Vasco faz uma marcação forte no meio de campo, com o Matheus Carvalho, com o Hugo Moura. Esse é um dos grandes diferenciais do Vasco, do Rafael Paiva, pro Vasco do Ramon Dias e pro Vasco do Álvaro Pacheco, que é essa marcação forte e firme no meio de campo. O Paulo Henrique ganhando todos os duelos, colocou o Wesley no bolso nesse jogo. O Piton ganhando todos os duelos também do Romero pelo outro lado. O Maicon e o Léo cortando todas no jogo aéreo. E o Verratti se dedicando muito lá na frente. Aí o jogo vai se arrastando, o Vasco não estava sendo tanto perigoso nos contra-ataques, poderia ser um pouco mais perigoso, poderia sim, mas eu entendo que o time do Vasco não é um time de tanta velocidade, tirando o Adson. E o Rafael Paiva já na reta final do jogo, o Rafael Paiva faz as substituições para oxigenar o time do Vasco. O time correu muito, se estunou muito dentro de campo, entre o esforço, entre o Zé Gabriel, para cumprir ali a mesma função de marcar no meio de campo. Ele coloca o garoto Bruno pela ponta, que entrou e se dedicou muito também. E ele coloca também o JP para fazer as jogadas do Vasco acontecerem mais pelo meio e tentar aprender um pouco mais a posse de bola. E funciona, rapaziada, porque o cara que ele coloca que faz o gol ali, que decreta a vitória do Vasco e tira aquele sufoco, né? Que o Vasco tava no sufoco. O Vasco, se não for sofrido, não é Vasco. Mas o Corinthians não levasse tanto perigo, cara, eles colocaram o Pedro Raul lá pra tentar algum gol de cabeça, alguma coisa. E, cara, qualquer bola pode sobrar. 1-0 é um jogo aberto, sempre até o último segundo. E aí o Vasco faz o segundo e tranquiliza a torcida. Um golaço do Esforza. Que golaço de falta. Ele já tinha saído desse gol contra o Vitória e hoje ele concretiza. Um baita gol de Juan Esforza de falta. Que gol, cara. Que batida na bola, vocês vão ver daqui a pouco. Que golaço do Esforza. É um rapaz que precisa de confiança, precisa de alguns trabalhos ainda para aprimorar a parte física, eu acho, a parte de marcação, mas ele batendo falta é um ótimo cobrador. Ele bate muito bem na bola, tanto para lançamento, para falta e para passes. A parte técnica do Esforza é muito boa, ele é um jogador muito técnico, fez um puta de um golaço. Se o Coronado tentou no primeiro tempo, não conseguiu, o Léo Jardim fez a defesa. No segundo tempo, o Juan Esforza fez e o Matheus Donelli, goleiro do Corinthians, não teve o que fazer. Apenas buscar a bola dentro das redes e teve baile na barreira, cara. Que jogo do Vasco, que partida para continuar trazendo confiança. E assim, o Vasco não pode relaxar. Tem que manter essa pegada até o final do campeonato. Vai ter um tempinho agora para descansar, não vai ter jogo final de semana. É realmente, cara, manter essa dedicação que o Vasco vai longe no campeonato. Eu não tenho dúvidas disso. Manter essa dedicação, correr como estão correndo, cara, correndo mais do que os outros times, vai dar certo. Vamos ver como é que foi a vitória do Vasco Gigantão da Colina sobre o Corinthians. 14 anos e tabu quebrado. A gente vê que o time do Vasco tá com mais confiança quando no primeiro lance do jogo o Adson tenta um lençol e depois o Paulo Henrique faz essa belezura pra cima do Igor Coronado. Eu até estranhei que no começo do jogo o estádio realmente tava, o campo, né, tava com pouca iluminação, mas depois foram ligados certinho os refletores. E aí teve esse lance que o juiz marca a falta do David. Cara, o David tem que tomar mais cuidado nesse tipo de lance. Porque o David usa muito o corpo pra proteger as bolas e tudo mais. Só que o juiz, mano, ele sempre vai marcar esse tipo de falta. E aí leva o cartão amarelo.
E é cartão amarelo bobo. E aí se já tiver com amarelo, o juiz pega e expulsa, irmão. Não pode dar, sabe, margem pra esse tipo de coisa. Tem que estar atento sempre. Matheus Carvalho hoje fez um grande jogo, né, cara? A parte defensiva do Matheus Carvalho tá muito boa. O encaixe dele com o Hugo Moura, como dois volantes ali de mais pegada, tá muito bom. Tentativa aí de chute do Verratti, a bola vai por cima do gol. Uma boa bola ali do Praxedes. Mais uma boa bola aí do David, a tentativa de chute do Adson, mas foi travado. Mas a gente vê que é um Vasco que quando tá com a bola, procura trabalhar a bola de pé em pé. É claro, ainda falta qualidade de técnica para alguns jogadores, mas é um Vasco que ele procura jogar mais futebol, isso me agrada. Chute perigoso do Bidu dentro da área. O Corinthians buscava fazer esse encaixe pela esquerda funcionar, do Wesley com o Bidu. Mas o Paulo Henrique estava muito bem no jogo, cara. O Paulo Henrique não estava perdendo os duelos de 1 contra 1 contra o Wesley. Que é um bom jogador, forte, rápido. Mas o Paulo Henrique, irmão, também é muito rápido. Então é difícil, se você pegar um Paulo Henrique concentrado de fato, atento ao jogo, de você conseguir passar dele pela velocidade. Que ele tem um poder de recuperação muito grande. Então até está na frente, mas ele chega na frente. Esse lance aí que o Bandeirinha deu impedimento, mas essa jogada você tem que deixar correr, né, cara? Pode até estar impedido, mas tem que deixar correr. O lance depois você vê no VAR se tá impedido ou não. Você não pode já marcar, não, vou marcar o impedimento. Só se for um lance muito claro. Tentativa aí de jogada do Corinthians por dentro. Uma falta no Breno Bidon, do Hugo Moura. O Hugo Moura faz a falta por baixo, ó. Mas o Bidon deixa o braço na cara dele. Só que aí o juiz já tinha dado a falta antes do Hugo Moura. E ficou por isso mesmo. Mas o Bidon também deixou o braço. E aí vai ser um lance tão perigoso. E a importância do Léo Jardim. Porque, irmão, se o Vasco sair atrás do placar, seria muito capaz do Corinthians colocar uma marcação toda lá dentro da área. E o Vasco não conseguir empatar o jogo. E aí a importância de você ter um grande goleiro. E o Matheus Carvalho comemorando, né, cara? Um torcedor dentro de campo, Matheus Carvalho foi nesse lance, irmão. Você é louco, o Léo Jardim faz a defesa e ele comemora. Um torcedor dentro de campo, é isso que a gente tem que falar, pela dedicação que ele tá tendo. Até comemorando o lance ali de defesa do Léo Jardim, é um torcedor dentro de campo, Matheus Carvalho. Tentativa de jogada do Corinthians, nessa bola parada de escanteio. O Romero cabeceia, mas a bola vai pra fora. Aí uma falta que o Adson sofre, né, irmão? Pelo amor de Deus, o Ranieri aí entrou pra levantar o Adson. O Adson tava, assim como o Piton, né, querendo mostrar também pra torcida do Vasco que eles são Vasco hoje em dia. Já foram Corinthians, claro, tem todo respeito à camisa do Corinthians, time grande de futebol brasileiro, a grande instituição. Mas hoje eles são Vasco, então eles se desdobraram dentro de campo, irmão. Aí uma falta do Matheus Carvalho é que eu falo, cara. Às vezes não tem o que fazer. Tem que trocar um cartão amarelo por uma falta. Porque era um lance que o Coronado partiu com a bola dominada, pode sair o gol. E aí o Piton foi muito guerreiro no jogo de hoje, né, irmão? Ele corta a cabeça. Você pode ver que até depois, quando o jogo já tinha acabado, a cabeça do Piton tava toda ensanguentada, irmão. Então corte, sei lá. Talvez é porque vai ficar um tempo sem jogo, né? Mas se o Piton tiver que levar pontos na cabeça, pode desfalcar o Vasco. Tomara que não. Mas ele ficou sangrando o jogo todo, o Piton, irmão. E ele foi lá e meteu o gol. Com culhão pra subir nas bolas mesmo de cabeça. Aí uma falta em cima do David, do Félix Torres. Mas foi um primeiro tempo muito truncado, né? Os dois times muito físicos, mas faltando inspiração técnica. Um lance, uma boa jogada do Vasco. O Praxedes tentou cortar pra esquerda, né, cara? Ali tem cruzamento de direita, Praxedes. Não é possível que a direita seja tão ruim, mas joga ali pra confusão, cara. De direita mesmo. E essa bola parada do Vasco, trabalhada no primeiro pau pro Verratti, tá muito perigosa, rapaziada. Tá muito perigosa essa bola parada do Vasco no primeiro pau. Os times estão com dificuldade de marcar, porque o Verratti consegue ou dar a casquinha ou finalizar pro gol, e aí complica pro goleiro, pra zaga adversária. E aí no segundo tempo o Vasco voltou com aquele espírito, né, com aquele sangue nos olhos, de mostrar que isso aqui é Vasco. Conquistar mais 3 pontos. Lancei do Mateuzinho, ex-Flamengo, que escolheu estar no Corinthians.
Um baita passe do Adson pro Verratti e o Mateuzinho salva, senão seria gol, irmão. Já seria gol ali do Vasco, mas o Vasco... E o Vasco volta melhor pro segundo tempo, rapaziada, em comparação com o que foi a primeira etapa. Que bolão do Adson, em que visão de jogo. O Verratti fez certinho ali o domínio, ganhou no corpo e foi travado na hora da finalização. E aí o golaço do Lucas Piton. Que pintura do Piton, ganhou a jogada, botou na frente, levantou a cabeça e falou, quer saber? Eu vou fazer o meu gol. Se consagra, Piton. Merece muito. Esse cara veste a camisa do Vasco, como também o torcedor, irmão. Dá a vida em campo, se entrega, ganhou muito bem a jogada. Foi um ótimo passe do Hugo Moura pro Piton. Uma ótima fatiada, o Piton recebe e bate cruzado. E deu pra ver que ele quis buscar o gol, né? Não é que ele chutou, ele tentou cruzar, não. Ele chutou e fez o gol. E aí levantou ali a mão, né, cara? Não quer ter aquela comemoração tão efusiva, marcando gol contra o seu ex-clube, mas comemorou. Então, hoje tem Vasco, cara. Hoje tem Vasco. Claro, tem que mostrar respeito também ao Corinthians, mas hoje Piton é Vasco. Bola do Corinthians, sem muito perigo. O Pedro Raul tentando cabecear. O Corinthians ali já foi pro desespero na reta final, né? Vou colocar um centroavante grandalhão para tentar ganhar alguma bola. Já que o Yuri Alberto não tava conseguindo gerar muito jogo, né? Mas assim, se a gente criticou muito em outros jogos as atuações de Michael e de Léo, hoje eles fizeram um bom jogo. Ganharam a maioria dos duelos. Não deram espaço para finalizações perigosas. Mais um lance aí do Piton que ele pede pênalti, né? Mas realmente o braço aí do Pedro Henrique tava muito colado no corpo. Então não tem como você marcar pênalti. Pô, tava grudado no corpo ali. Só mesmo se o maluco arrancar o braço, né? E a gente quer uma arbitragem justa. O Vasco não quer ganhar prejudicando ninguém. Aí o lance do Bruno, que a bola bate realmente no braço dele. Depois tem a tentativa de finalização. E aí a falta, né, cara? Tinha que ser falta do Pedro Raul. Tinha que ser tua falta, né, Pedro Raul? Ele reclama, dá aquele chilique. Não, tem que acabar o futebol. Se isso é falta, foi falta, irmão. Tu botou o braço nas costas do Zé Gabriel, cara. Ah, para de choro, Pedro Raul. Olha aí, ó. Ele ficou falando que não foi falta pro juiz. Não foi falta. O juiz pô na cara do juiz, cara. Olha lá. Não foi falta. Calma, vai ficar pior, hein? Vai ter gol de falta do esforço, hein? Calma. Opa. Que golaço, hein? Que pintura do Esforza. Vamos, Vasco. Que golaço, hein? Que qualidade pra bater na bola. Aquele tapa que poucos sabem dar na bola. Golaço de Juan Esforza. Que gol, hein? Que gol. Um futebol brasileiro que tá tão carente de gols de falta e o Esforza faz essa pintura. Sacanagem. Um dos golaços do Campeonato Brasileiro até agora. Ó, de falta. No veneno. Irmão, a bola vai no ângulo, né? Ali é muito difícil do goleiro fazer a defesa. E o Vasco ganha o jogo. Vitória muito merecida do Gigante da Colina. Vitória muito merecida do Gigante da Colina, rapaziada. Hoje eu coloco ali os melhores em campo, Paulo Henrique. Mas, assim, novamente a gente tem que falar. O conjunto do Vasco joga como um time. O Vasco não tem um grande destaque técnico individual. Não tá tendo o Paê, que era o seu grande destaque técnico individual. Mas o time joga como um conjunto certinho, arrumadinho, sabendo o que tem, sabendo suas limitações e buscando sempre a vitória de 3 vitórias seguidas. É agora buscar a 4. É isso, rapaz. Tô muito feliz com a vitória do Vasco. Só quem ama um time de futebol sabe o sentimento que é você conseguir ver o seu time saindo lá do fundo do poço. E, porra, a gente não tá lá em cima na tabela, mas já estamos bem melhor do que estávamos antes, beleza? Ficando nessa, abração do Francisco, é nóis. Fui.